ressuscitou. Este é o tema da nossa série de mensagens, que após a Páscoa entendemos poder revisitar textos que trazem as aparições de Jesus, momentos essenciais onde Jesus se revela esta nova pessoa, essa nova criação de Deus. Eu tenho aprendido a entender que o Jesus ressurreto, ele é uma amostra de uma nova realidade a qual nós ainda não a experimentamos fisicamente. Nós já experimentamos a realidade espiritual quando entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, mas nós ainda esperamos por essa glorificação, por essa transformação do nosso corpo, em esse corpo glorioso, ao qual Jesus já tinha e exibia, se revelava aos seus discípulos. Havia muitas pessoas que afirmavam que essas aparições de Jesus após a sua ressurreição eram visões dos discípulos. Muitos estavam dispostos a reconhecer o caráter real destas visões, mas eram só visões para muitos. Alguns foram ainda mais longe, até dizendo que se tratavam de alucinações. E olhando os comentaristas, eles falam que se fosse algo que não fosse verdadeiro, algo que não fizesse sentido, nunca teria se colocado nos documentos, nos evangelhos, que a primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher. Seria um tiro no pé, pois naquele momento, naquela época, nenhuma mulher poderia ser considerada uma testemunha. Nunca, nem num processo civil da época, as mulheres não tinham a possibilidade de ser chamadas para serem testemunhas. Essa autoridade era dada só aos homens. Mas o evangelho, ele vem inclusive para transgredir com essa cultura humana e traz uma reviravolta e nos oferece como um primeiro testemunho público da ressurreição de Jesus, a voz de Maria Madalena. Nós já falamos sobre ela foi a primeira testemunha. Os evangelhos, então, se preocupam de maneira especial em afirmar que Cristo ressuscitado não era uma visão, não era uma alucinação, nem sequer um espírito, mas uma pessoa real. Nós vamos ler hoje uma outra aparição, já no final do Evangelho de João. Eu entendo que João ainda tinha algo para nos contar. Depois de tudo que ele já havia registrado, tinha algo que os outros evangelhos, e João tinha acesso aos outros evangelhos, João escreve a história de Cristo posteriormente aos outros evangelhos, e ele fala, eu preciso contar essa aparição de Jesus. Abra sua Bíblia, então, no último capítulo do Evangelho, segundo o apóstolo João, capítulo 21. Capítulo 21. Nós temos um capítulo que trata de um momento especial na vida de um apóstolo. Eu vou ler a partir do verso 1. João, capítulo 21, verso 1, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam a cerca de 90 metros da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de... Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que antes? Disse ele: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Senhor, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Oremos. Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra, ilumina os nossos corações, para entender, Senhor, este encontro tão impactante, Pai, de Jesus com Simão Pedro, que possamos aprender, Senhor, com esse texto, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. É possível que aqueles que se desviaram sejam restaurados? Que aqueles que um dia negaram a Cristo recebam outra chance? É possível? É possível uma segunda chance? Essas questões, elas não são tão fáceis de responder. Porque nós mesmo, igreja, nós muitas vezes não sabemos tratar aqueles que ficam pelo caminho. A igreja muitas vezes tem a tendência de oscilar entre a extrema complacência, não trazer nenhuma repreensão ou disciplina, ou, para o outro lado, vai para uma extrema severidade, recusando restauração e até mesmo aceitando o arrependimento e excluindo a pessoa. Mas a maneira que Jesus trata Pedro, ela é uma grande lição sobre a restauração que Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. Curioso que, se você é alguém que está há muito tempo na igreja, você conhece a história de Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo. E se você ler um texto que está em Lucas, você vai perceber que aquilo que acontece nesse texto aconteceu no chamado de Pedro. Pedro estava pescando e ele passou a madrugada toda pescando. E Jesus disse para eles, lá no Evangelho de Lucas, você vai se lembrar, ele disse assim: vão para águas mais profundas e lancem a rede. Diz que Pedro no barco, reconhecendo que aquele homem nas margens tinha alguma sabedoria, alguma autoridade, ele obedeceu, mas como um bom pescador que já havia passado uma madrugada toda sem pescar nada, ele falou assim: vou fazer para descargo de consciência, porque é o Senhor que está mandando. E se nada vier agora, a culpa é do Senhor, não, né? Porque a gente já... E o texto diz que foi uma pesca milagrosa.
muitos peixes a ponto de que não cabiam no barco e que outros barcos tiveram que se aproximar para recolher e ajudar a recolher os peixes. Depois disso, Jesus, conversando com Pedro e mais o seu irmão, disse assim: vocês não serão mais pescadores. De agora em diante farei de vocês pescadores de homens. E o texto diz que Pedro então larga as redes e segue Jesus. E Pedro foi um daqueles seguidores de Jesus mais íntimos, a ponto de que participou de momentos de grande intimidade com Jesus. Pedro, nós poderíamos construir aqui, né, uma personalidade de Pedro, um homem, eu imagino, uma vez eu visitei uma colônia de pescadores artesanais no sul de São Paulo, litoral sul, e eu vi uma vez um daqueles pescadores, mas eu olhava para ele, eu nem sei o nome dele, mas eu achava que ele era o Pedro, um homem de braços grossos assim, o antebraço dele era a minha coxa, né? Ele era um homem assim que se ele te dava, oi, tudo bem, você tinha até medo de pôr na mão, porque ele vai esmagar minha mão. Um homem bruto, um homem de rosto surrado pelo sol, pela areia, pelo mar, pela água salgada. Mas um homem de coração muito sincero com Deus. Pedro foi o único que se arriscou a pisar fora do barco. Porque se ele viu Jesus andando, ele falou, se ele pode, eu também posso. E é o que Jesus fez, então vem, corajoso. E diz que ao andar sobre as águas, ele olha para o lado e vê o mar forte, o vento, e ele tem medo e ele começa a afundar. Aquele homem de braços grossos estava sendo sucumbido pelo mar, mas Jesus estava com ele e o traz de volta. Pedro vive experiências fantásticas. Pedro estava no momento em que Jesus é transfigurado, Elias e Moisés vêm, surgem. E aí Pedro é aquele que ninguém tem coragem de falar, mas ele fala: Senhor, vamos construir aqui uma tenda e vamos ficar aqui em cima. Porque aqui a coisa está, né, a unção está vindo aqui, vamos, e aí o que Jesus diz que não, que a gente precisa descer, os seus outros amigos estão lá apanhando literalmente do diabo. E o céu ainda não é aqui na terra. Pedro foi aquele que quando Jesus foi confrontado e ali traído por Judas, os soldados seguraram Jesus. Pedro foi aquele que tomou uma espada na mão e cortou a orelha de um outro cara. Ele era impulsivo, ele não deixava barato. Em um momento que Jesus estava conversando com os seus discípulos, e Jesus estava começando a contar, olha, o gato subiu no telhado, o gato vai escorregar no telhado. Ou seja, ele falou assim, olha, eu vou ser preso, eles vão me machucar, eu vou morrer. E esse mesmo Pedro falou assim, Senhor, isso não, ninguém vai mexer no Senhor, ninguém toca. E se o Senhor morrer, a gente morre junto. Hashtag, tamo junto. Para que fala, né, aquilo que não é capaz de cumprir? Que Jesus fala para Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Jesus é levado para a casa lá do sumo sacerdote. Diz que Pedro vai se aproximando, mas ele fica em volta de uma fogueira e dá para ver ali a varanda onde Jesus está sendo ali acusado, já machucado. E ele de longe observando, alguém fala assim, você é um daqueles, você é um galileu. Eu sei, eu vi. E o que ele fala, não sou. Você é aquele seguidor do Nazareno, não sei quem é, nunca vi. Você está enganado. Aposto até que ele tinha falado assim, eu sou um pescador. 3 vezes, Pedro diz que não conhece Jesus. A gente conhece a história, diz que ele, depois disso, ele foge, ele não aparece mais. Tanto que na hora da crucificação, só um dos apóstolos está presente, que é o apóstolo João.
juntamente com aquelas mulheres que seguiam a Jesus mais de perto. Depois que Maria Madalena tem o privilégio de ver Jesus ressurreto, ela sai para se encontrar com os apóstolos e diz que ela encontra Pedro e João. Os dois estavam juntos. E diz que ao saberem que o sepulcro estava vazio, eles correm e deixam a Maria falando sozinha. E o texto até é curioso, porque é irônico, que diz que João correu até mais rápido que Pedro, porque aí eu acho que Pedro também tinha um sobrepeso. Ele não tinha assim muita físico privilegiado. Mas diz que João parou na porta. Não teve coragem de entrar. Aí Pedro veio atropelando, já entrou dentro do sepulcro e já olhou e só viu ali o manto que havia sido usado para cobrir Jesus. Mas diz que tanto João como Pedro, eles saem sem falar nada. Aí nisso, Maria, tadinha, ela está chegando de novo. Aí ela chega e os caras vão embora e largam ela sozinha. Mas aí ela tem o privilégio de ver Jesus. Se aqueles dois tontos tivessem ficado, eles tinham ouvido Jesus também. Mas eu fico pensando na cabeça de Pedro. Ele falou que eu ia negar e eu neguei. Ele falou que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Estou lascado. E agora? Ele vai brigar comigo. Ele vai chegar para mim e vai fazer... Lembra daquele desenho de carrinho? Que dizia assim, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Lembra? Isso aqui é só do meu tempo, né? Aí ele ficava pensando assim, agora quando eu chegar perto de Jesus, Jesus vai falar assim, e aí eu, corajoso, toca aqui. E aí, Pedrão, corajoso, hein? Me largou sozinho. Eu vi você correndo. Na hora do vamos ver, você corre, né? Jesus aparece, o texto diz, que nós lemos, que essa era a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. E que Pedro estava nas duas outras aparições. E que de alguma maneira, eu vejo que Jesus estava ali junto com os discípulos, e a gente tem até o episódio que Tomé não estava primeiro, mas depois está, e Jesus vem e permite que Tomé toque nas suas feridas, que veja as chagas. E eu fico pensando, aonde está Pedro em tudo isso? Pedro, ele é um personagem, mas ele está distante. Ele está vendo, mas ele diz, pisei na bola, olha o que eu fiz. Se eu fosse um pouquinho mais, se eu tivesse... Nossa, o que eu fui fazer? Joguei fora tudo. Ele confiou em mim, ele deixou até eu andar na água. Olha o que eu fiz. Ai, não sou nada, não sirvo para nada. Aí o capítulo 21, versículo 3, o texto começa com uma frase de Pedro. Vou pescar. Vou pescar. Eu acho que Pedro estava tão frustrado que ele falou assim, eu não sirvo para ser discípulo de Jesus. Eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer. Aquilo que é tradição da minha família. É a única coisa que eu sei fazer, eu vou voltar a fazer. É o que eu sei fazer. Eu sei pescar, eu vou pescar. Vou largar a mão desse negócio de ser discípulo de Jesus. Não dou conta. Eu vou pescar. E ele diz, vou pescar. Aí os discípulos ainda falam, a gente vai com você. Eles estavam ali meio perdidos, sem saber muito o que ia acontecer. E olha que acontece a mesma história registrada no Evangelho de Lucas. Eles ficam a madrugada toda e não pescam nada. Quando o sol aparece e começa-se a enxergar um pouco mais, eles não estavam tão distantes da margem, o texto diz que eles estavam a 90 metros da margem, mas então dava para ver que tinha alguém na margem ali e dizia para eles, aí, pescaram alguma coisa? Joguem a rede para o outro lado. Quê? Joguem a rede para o outro lado. E eles jogaram a rede. E qual foi a surpresa deles? A rede veio
cheia de peixes. Aí Pedro de novo, né? O Pedro, ele larga todo mundo lá para puxar e ele, impulsivo que ele era, ele mergulha na água e ele vai correndo, porque ele quer ver se aquele lá era Jesus mesmo. E ele chega lá, Jesus já está com a fogueira pronta, já tem até peixes na brasa. E ele oferece o que ele tem aos seus discípulos. E Jesus, capítulo 12, venham comer. Nenhum discípulo tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus, de novo, com a mesma maneira, tomou o pão, deu graças, repartiu. Aí não havia mais dúvida, aquele era Jesus. Porque foi assim que os olhos dos discípulos que estavam no caminho de Emaús se abriram, quando Jesus tomou o pão, repartiu. E Pedro falou, lascou, porque agora eu estou sentado aqui do lado do homem. Aí Pedro deve ter falado assim, Senhor, eu acho que hoje não chove não, né? Olha, ontem caiu uma chuva. Rapaz, tinha que ver. E eu acho que os discípulos foram meio que saindo, fazendo alguma coisa, os peixes precisavam dar encaminhamento, e ficou Jesus e Pedro ali, à beira da fogueira. E vem a pergunta. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, porque Simão era o nome dele, Pedro é o nome que Jesus deu a Pedro. O nome dele natural era Simão, e ele tinha esse nome, ele era filho de João. E Jesus pergunta, você me ama mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o texto disse então que Jesus falou, cuide dos meus cordeiros. Quando você tem a oportunidade de rever esse texto na linguagem, no texto original em grego, o grego permite você escolher palavras diferentes para amor. E Jesus, é como se Jesus pergunta para Pedro, usando a palavra ágape, que é o amor incondicional, o amor que se encontra no texto de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, um amor que ama, independente se vai receber algo em troca. E é esse amor que Jesus pergunta, que seria em grego alguma coisa assim, Pedro, você é agapau? Você me ama incondicionalmente? Mais do que esses outros com quem você saiu para pescar? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta dele é dizer que ama, mas ele usa uma outra palavra. Um amor humano. Fala, Senhor, eu amo, mas é humano. Eu sou humano. E o que Jesus responde? Apacenta, pastorei, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Nós entendemos que Jesus perguntou 3 vezes, porque também queria resgatar Pedro a ponto de dizer, olha, 3 vezes você foi questionado se você era um seguidor meu, e por 3 vezes você disse que não era. Então, de alguma maneira, Jesus também pergunta 3 vezes. E na terceira vez, Jesus pergunta da maneira como Pedro respondia. Você só me ama? Sim. E Pedro, por isso que fala que Pedro fica chateado. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, eu não tenho segredos, eu não tenho como esconder. O Senhor sabe. E que eu tento, eu me esforço, mas quando o bicho pega, eu falho. Eu te nego. Eu afundo. Eu falo que não devia falar. Meto os pés pelas mãos. Senhor,
eu sou um fiasco. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que eu acho lindo nesse texto é que muitas vezes nós desistimos de Jesus, mas Jesus não desiste de nós. Muitas vezes, e alguns de vocês talvez, naquele momento do primeiro amor, expor todo o seu amor, a sua paixão por Jesus, sonhos de um dia se tornarem grandes homens e mulheres de Deus, missionários. Talvez alguns aqui poderiam até relembrar a sua história, o seu encontro com Jesus e dizer: daquele encontro Jesus me chamou e me disse que eu ia ser bênção, que eu ia ser usado. E talvez você está aqui sentado hoje frustrado, porque você olha a sua história e você não viu isso acontecer, muito pelo contrário, você viu que as suas escolhas te levaram para algo que não foi aquilo que Jesus desejava de você. Você escolheu coisas que não eram para ser escolhidas, mas na liberdade que você tinha, você escolheu. Você decidiu coisas que não eram que Deus havia prometido para você. E talvez hoje você se sinta alguém menor, alguém indigno, alguém que não merece, alguém que perdeu a oportunidade, perdeu a chance. Mas quando eu vejo essa história, eu vejo que Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Ele continua nos amando da mesma maneira que Ele nos amou, mesmo que nós não somos capazes de amá-lo como Ele deveria ser amado. O que Jesus fala para Pedro: Pedro, se esse é todo o amor que você tem por mim, eu aceito. Eu aceito. Apacenta as minhas ovelhas. Divide esse amor com os outros. O que você tem é suficiente. A grande crise nossa é que tem um inimigo das nossas almas, conhecido como o acusador. E que ele sabe, como Deus, muitas vezes, dos nossos defeitos, das nossas falhas de caráter, dos nossos enroscos, dos nossos pecados. E esse acusador, ele inclusive não nos chama pelos nomes, ele nos chama pelo nosso pecado. E aí, mentiroso? É assim que você segue a Jesus? E aí, ô cara de pau? E aí, sua falsa? Sua mulher pecadora? É isso que é o seu cristianismo? Esquece, desiste. Deus não vai te amar. Olha a sua vida, olha a sua história. Tudo errado. Tudo que você fez, você não serve para nada. E a gente cai. A gente é tentado e a gente morde a isca. A gente abaixa a cabeça. E a gente acha que a gente é o nosso pecado. Mas aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador precisam entender que nós não somos o nosso pecado. Nós somos filhos e filhas de Cristo, salvos em Cristo. E somos filhos de Deus, somos amados. Deus nos chama pelo nosso nome. Quando Jesus encontrou com Pedro, falou assim: e aí, ô medroso? Eu não posso falar, né, aqui a palavra que a gente falaria. Não, ele falou assim: Simão, filho de João. Você é o Simão, filho de João. Eu conheço você. O meu pai sonhou com seu nascimento. Eu quero você. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sei quem é você. Eu sempre soube. Eu sempre soube quem você era. Eu sempre soube que você é essa pessoa, muitas vezes, impulsiva, que fala sem pensar. Eu sabia que você ia me negar. Eu sabia que você ia fugir. Mas eu amo você. Eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Esse amor que você experimenta de mim, usa ele para amar essas outras pessoas, para essas outras pessoas que acham que não são amadas, a essas pessoas que estão distantes, achando que não há esperança, que não existe para elas uma segunda chance. Acolhe, cuida dessas minhas ovelhas, fala para elas de quem eu sou. Eu quero você.
Eu ouvi essa semana uma frase, eu até estava compartilhando hoje pela manhã, no primeiro período, que eu ainda estou discernindo essa frase. É uma frase, foi escrita por uma mulher de Deus chamada Teresa de Ávila, no século XVI, e ela disse assim: cada um sirva a Deus conforme o que é, e Ele aceitará o serviço de todos. Os santos com as suas virtudes, os pecadores com os seus pecados. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu fiquei pensando que nos santos e nas suas virtudes. E pensei assim, esse negócio aqui, como é que pecador serve com seu pecado? Aí Jesus falou no meu coração: você é um santo, você é perfeito. Você acha só porque você prega e todo mundo ouve você falar? Mas eu também estou com você no carro, quando você está falando com o motorista do outro lado, quando o motoboy passa lá quase te cortando, quando o ônibus te dá luz atrás querendo passar e você breca. Eu vejo a sua santidade no trânsito. Eu vejo a sua santidade quando as coisas não funcionam como você acha que tinham que funcionar. Eu vejo a sua santidade quando você tem uma expectativa sobre as pessoas e as pessoas não entregam aquilo que elas deveriam entregar, o quanto você as ama. Que cada um sirva a Deus conforme o que é, e Ele aceitará o serviço de todos, os santos com as suas virtudes, os pecadores com os seus pecados. E eu pensei, é verdade, Senhor, eu também sou pecador. Obrigado pela sua graça, sua misericórdia, que o Senhor me usa mesmo assim, que o Senhor faz de mim um instrumento teu, mesmo eu sendo um pecador. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça. Se você está muito tempo na igreja, você deve ter uma história com Deus. E as suas histórias devem ter altos e baixos, devem ter tempos de grande êxtase e momentos terríveis de deserto. E se você está numa crise com Deus agora, a minha palavra para você é: volte para o dia em que você encontrou Jesus e busque lembrar o que você ouviu de Jesus naquele dia. Volte para o dia que você encontrou Jesus. Pedro encontrou Jesus de verdade, sentado àquela fogueira. E eu tenho certeza que em alguns momentos Pedro teve a tentação de voltar a pescar de novo. Mas o que ele lembrava? Pastorei as minhas ovelhas. Jesus fez ele lembrar daquele encontro que primeiro diz assim: olha, eu te chamei para você ser pescador de homens, você não vai mais pescar. Não adianta você querer fazer o que você quer, porque agora você é meu, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é que você pastoreie as minhas ovelhas, que você ame, que você cuide delas. E olha que interessante, olha como é bênção. No final de tudo, no verso 19, a última palavra é: então lhe disse, siga-me, siga-me. Curioso que Jesus não disse para ele o fim. Disse simplesmente: siga-me, pastoreie as minhas ovelhas e siga-me. Continua, não desista. Nós temos uma grande tentação de desistir. Quarta-feira nós tivemos aqui a Super Quarta, fizemos um encontro aqui, trouxemos o Guilherme Quero, o César Elbert, e veio pessoas que a gente sabe que são de algumas igrejas daqui da região. Mas também a gente sabe de pessoas que vêm, porque vem por causa do Guilherme Quer, da história, da tradição por trás, mas também são pessoas que às vezes já não têm mais nenhuma conexão com a própria igreja. E o que Jesus está dizendo é: não pode parar, tem que continuar, tem que seguir em frente, siga-me, siga-me. Para de ser teimoso. Para de querer fazer as coisas na sua força. Se você teve um encontro pessoal com Jesus, agora é Jesus, Ele não é só o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. E esse texto, para mim, ele tem uma ligação emocional muito forte.
Porque eu nasci numa igreja, nasci de uma família batista desde criança. Desde criança eu vejo meu pai com uma mala que ele ia para o trabalho e a mesma mala ele levava para a igreja, porque ele era tesoureiro na igreja e trabalhava na área financeira onde trabalhava. Via meu pai fazendo as coisas para a igreja, vivi na igreja, minha mãe trabalhou na igreja, em sociedade feminina missionária na época, aí a gente fez tudo que era igreja, e eu achava que eu tinha que estar na igreja, que eu tinha que ser crente, que eu tinha que fazer as coisas tudo certo, que fazendo tudo certo as coisas iam funcionar. Só que quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, as coisas começaram a não funcionar como eu acho que tinha que funcionar. Eu fazia tudo certo, porque isso também é uma coisa minha, uma falha de caráter meu, eu sou perfeccionista. Se eu vou fazer, tem que ser perfeito. E eu achava que as coisas tinham que acontecer de maneira perfeita comigo. E um dia eu me frustrei. Achei que Deus não me deu aquilo que eu queria, que eu merecia. E eu falei para ele assim, não vou mais ser crente. A gente falava crente naquela época, né? Como crente é só o crente, né? Não vou ser mais crente. Comecei a falar alto com Deus, não vou ser mais crente. Eu estava num acampamento e falei assim, quando eu voltar para casa, não vou mais na igreja, não vou mais fazer mais nada, eu vou viver minha vida. Porque eu só estou me lascando até agora. Estou deixando de beijar as meninas, estou deixando de fazer não sei o quê, estou deixando de encher a cara, estou deixando tudo, mas o que eu recebo? Não quero mais. Não vou ser mais crente. Falei assim, olha. Só que eu estava num acampamento, né? Aí tinha o culto à noite, tinha que ir. Aí eu sentei assim, ó, na parede. Olhava mais para a parede do que para quem estava pregando. Aí o pastor, eu não lembro nada que o pastor pregou, nenhum dia do acampamento, mas naquele dia ele pregou esse texto aqui. Aí quando ele chegou no texto que ele dizia assim, Pedro, tu me amas? Eu ouvia Jesus falando comigo. E ele falava assim, Fábio, você me ama? E eu falava, Senhor, eu estou tentando, mas... olha o que eu recebo. Não quero mais. Fábio, tu me amas? E aí eu já estava chorando compulsivamente. Senhor, eu te amo. Eu estou tentando, mas talvez eu acho que eu estou... não é o que o Senhor quer, não sei. Me ajuda. E aquela palavra diz assim, pastorei as minhas ovelhas. Senhor, é isso mesmo? Eu estava fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, lutei para entrar na USP. Quem estava aqui no dia do Guilherme Kerr? Guilherme Kerr falou que quando ele terminou, me identifiquei com ele, gente, olha aqui. Que ele terminou o ensino médio e fez teste vocacional. E eu fiz teste vocacional também, porque eu nasci em São José dos Campos e eu achava que eu ia ser engenheiro aeronáutico, que eu ia projetar avião. Mas daí eu fiz o teste vocacional deu 90 pontos para artes. Humanas. Aí eu falei, bom, engenharia não vai dar certo, né? Física, matemática, existências materiais, cálculo 1, cálculo 2. Ai, não quero isso aí não. Aí eu fui procurar uma coisa para fazer, e na minha época, 30 anos atrás, tinha uma faculdade de arquitetura e urbanismo, que tinha programação visual, paisagismo, tinha design, tinha um monte de coisa legal. Ah, vou fazer esse negócio aqui. Chico Buarque estudou na FAO. Outro cantor lá que nós vimos esses dias, que estudou na FAO lá que nós vimos junto? Esqueci o nome dele. Gente, da FAO sai tudo, menos arquiteto. É o que dizem. Eu entrei. Estava adorando aquilo, gostando, abriu minha cabeça, comecei a ver umas coisas que eu não tinha visto ainda, como é uma riqueza humana, como é as coisas... Aí o Senhor, naquele dia que eu falei que eu não vou mais ser crente, Ele fala assim, pastorei as minhas ovelhas. Senhor, e a arquitetura e o urbanismo? Eu fui crente desde criança, gente, porque eu fui naqueles acampamentos, aquelas EBF, que vem um missionário, e vem falar para você, se você não quer ser missionário quando crescer, você ir com os índios, não pode mais falar índio agora,
né, as tribos indígenas, e não sei o quê, ir para a África. O cara que nunca mexeu comigo. Meu irmão mexeu. Um dia eu tive que ir com ele lá na frente da IBF, lá, porque ele falou que queria ser missionário e que me chamou para ir junto. Eu falei, mas eu não vou não. Não quero esse negócio para mim. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha um plano. Eu tinha estipulado um plano, mas não era o plano de Deus para a minha vida. O Jesus queria outra coisa de mim. Jesus queria que eu pastoreasse as ovelhas dele. Eu voltei para casa, eu contei para os meus pais. Pai, mãe, ó, Jesus falou comigo. E ele me chamou para o ministério. Eu não sei se eu vou ser pastor, se eu vou ser missionário. Mas a arquitetura agora é plano B. Mas eu segui, eu tinha me esforçado tanto para entrar na universidade que eu fui até o fim. Demorei mais, um curso que era em 5 anos eu fiz em 6. Não pagava mensalidade, né? Então ainda... Mas quando eu conheci a Daniela, a primeira coisa que eu falei para ela, eu já era arquiteto formado. Eu queria namorar com ela. E eu falei assim, olha Dani, vamos tomar um sorvete. Preciso te contar uma história, então. Eu me comprometi com Jesus e um dia eu vou ser pastor, missionário, alguma coisa. Então eu queria que você soubesse antes que a gente namorasse. Porque se um dia Deus me chamar para ir para Conchinchina, eu vou largar tudo e eu vou para Conchinchina. Nem sei o que ela pensou, né? Falei, ó, vamos orar. Mas aquilo se tornou o meu norte. Tornou ali, e muitas vezes eu ainda sou tentado a largar tudo. Ainda sou tentado a dizer, se eu tivesse me mantido na arquitetura, eu tinha ganhado mais. Se eu tivesse ido para a construção civil. Agora que você fica mais velho, né, você ainda fala assim, se eu for psicólogo, eu ganho mais. Se eu fizer terapia, né? Mas uma pessoa um dia falou para mim assim, quando você entrar em crise, na sua fé com Cristo, volta para o dia que você encontrou Jesus. E lembra o que Jesus falou para você. E o que Jesus falou para mim? Pastorei as minhas ovelhas. Mas Senhor, pastorei as minhas ovelhas. Senhor, eu te amo, mas pastorei a ovelha. Essa semana, 2 semanas, eu fui em 2 velórios diferentes, em 2 semanas. E eu entendo hoje que esse é meu papel. Meu papel é pastorear as ovelhas que estão chorando, que estão tristes, estão doloridas. E eu não sou melhor que elas, mas eu estou lá porque Jesus mandou. Não porque eu sei, mas porque Jesus sabe e Ele me escolheu. E eu quero dizer que Ele escolheu cada um de vocês. Não tem ninguém aqui que o Jesus desperdiça, porque Deus não faz lixo. Quem faz lixo é o homem. Deus cria homens e mulheres à sua imagem e semelhança e escolheu cada um de vocês para ir e amar as pessoas, para seguir a Jesus, porque Ele quer usar cada um de nós, quer usar o nosso nome, quer usar a nossa história, quer usar-nos para trazer outras pessoas para perto de Jesus. Com Jesus sempre há uma segunda chance. Porque Jesus vai sempre nos chamar pelo nome. Nós nos conhecemos pelos nossos pecados, mas Jesus nos conhece pelo nome. E Ele está aqui hoje, Ele está dizendo, você me ama? Você me ama? E quando Ele fala com Pedro, não é o Jesus que Ele conheceu, que em 3 anos Ele caminhou. Era um Jesus novo. Era um Jesus ressurreto, era um Jesus glorioso, uma nova natureza, que provava para Pedro quem ele era e do que ele era capaz de fazer, porque agora ele não falava daquilo que iria acontecer, mas ele era o próprio Deus encarnado. E o bonito, eu vou terminar, é que a pergunta que Jesus faz é no presente. Porque nós sejamos ansiosos, às vezes a gente fica pensando no futuro, mas eu vou amar Jesus no futuro? Ou pensa no passado. Eu já amei Jesus no passado, e Jesus não está preocupado com o nosso futuro, nem com o nosso passado. Ele está preocupado com o nosso presente. Você me ama hoje? Pedro, você me ama? Ele não chegou para Pedro e falou assim, você
me amou? Quando você fez aquilo, você estava me amando? Quando você morrer, você vai me amar? Isso não importa. O que importa é o hoje, é o agora, é o presente. Não deixe para depois aquilo que só você pode fazer agora. Você pode responder agora. Jesus quer uma resposta sua agora. Você me ama. E se você realmente ama Jesus, Ele vai pedir para você, siga-me, siga-me. E o caminho que Ele vai te pedir para percorrer, talvez não seja o caminho que você sonhou e que talvez faça sentido. Mas é o caminho que vai promover a glória de Deus. Porque a história que está sendo contada não é a minha história, não é a sua, não é a nossa. Só existe uma história. É a história de um Deus que tanto amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma história de Jesus. É uma história da família de Deus. Não é a minha história. É a história de Jesus. Essa história faz sentido para você? Qual é a sua história com Jesus? Jesus ressuscitou, Ele vive está, Ele ascendeu aos céus e Ele prometeu que Ele vai voltar. E vai nos levar para estar junto com Ele. Você crê nisso? Eu quero que você fique em pé. Feche seus olhos. Nós estamos chegando ao fim desse tempo juntos. Mas eu quero que você acolha no seu coração essa pergunta que Jesus faz para Pedro, fez para mim e faz para você. Você me ama? Você me ama? Qual é a sua resposta? Porque Jesus já tem a segunda palavra, siga-me, siga-me. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas e? Não tem mais. É um dia de cada vez. Responda no seu coração. Se há alguma frustração, se há alguma promessa que um dia você não cumpriu, você já conheceu Jesus e andou com Ele, mas você está distante. Jesus não está preocupado com o seu pecado, Ele está preocupado com a sua distância. Ele quer você perto. Venha, filho meu, venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Para de querer viver a vida cristã do seu jeito. Só existe uma maneira de viver a Cristo, é perto de mim. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, Senhor, a nossa obstinação, reconhecendo a nossa frustração, o bem que queremos fazer, esse não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, parece, Senhor, que é o que mais repetimos, e muitas vezes nos sentimos envergonhados, nos distanciamos, ficamos distantes de Ti, mas o Senhor está aqui agora, o Pai está nos chamando, vem, filho meu, volta para o seio, para a casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as mentiras que o diabo tem plantado no nosso coração. Quebra, Senhor, todas as armadilhas, tudo aquilo que de alguma maneira nos prende. Senhor, quebra em nome de Jesus, porque o Teu sangue tem poder para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não existe pecado que não possa ser perdoado, Pai. E queremos crer, Senhor, que o Senhor nos libertou para viver uma nova vida com Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, filhos Teus. Ajuda-nos a viver, Senhor, mais perto de Ti, um dia de cada vez, Te buscando de todo o coração. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, o nosso ser, mas mais que tudo nós entregamos a nossa vontade, porque mais que Salvador, nós queremos que Jesus seja o nosso Senhor. Queremos Te seguir, Senhor, de todo o coração. Queremos anunciar as boas novas do Teu Evangelho, notícias de vida, de Jesus que venceu a morte, que venceu a minha própria morte e me trouxe de novo à vida, Pai. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém.